Olá, meus amigos que acompanham o canal Jesus Me Defenda. Esse é um vídeo de desabafo. Esse assunto gerou mais do que polêmica. Esse assunto gerou revolta na população paranaense. Aquilo que estava acontecendo em Porto Alegre, que foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, agora está acontecendo aqui no Paraná. A onda de demonstrações de arte, que de arte mesmo tem muito pouco. O que mais tem é exibição de coisas que atentam contra a fé, atentam contra a família brasileira. Eu fui surpreendido agora com a notícia aqui no site gospelmais.com.br, que diz: exposição de arte queima bíblias e faz apologia ao aborto e ao suicídio em escola pública. Que barbaridade! Isso aconteceu aqui no meu estado, na cidade de Cambé. Um protesto em formato de exposição de arte contra crimes sexuais cometidos por sacerdotes católicos queimou páginas da Bíblia Sagrada e as expôs ao lado de manchetes de jornal que anunciavam casos de padres pedófilos. A iniciativa, realizada em uma escola pública no Paraná, gerou grande repúdio e foi acusada de excessos. Sem dúvida, houve muitos excessos nesta exposição de arte, entre aspas, aqui no Paraná, nessa escola pública. Inclusive, famílias revoltadas foram registrar boletim policial por crimes contra o sentimento religioso. E com razão, e o próprio delegado, segundo a reportagem aqui do site Gospel Mais, também não concordou com esse tipo de exposição de arte que mostra páginas da Bíblia sendo queimadas. Vereadores ficaram revoltados, a população ficou revoltada, e eu queria chamar a atenção de toda a liderança da Igreja Cristã para também se unir em torno de um combate e de um protesto contra esse tipo de arte que nada contribui para com a sociedade e, pelo contrário, começa a tentar fazer com que seja destruído as bases nas quais a nossa sociedade foi firmada, foi estabelecida. Esse tipo de arte não tem nada a contribuir para a nossa sociedade. Aliás, eu acho que a verdadeira arte é aquela que gera admiração nas pessoas, que expõe a beleza da vida, que leva as pessoas a fazerem uma reflexão saudável acerca daquilo que é mostrado. Porém, nos últimos tempos, esse tipo de arte só tem gerado mal-estar, revolta, protestos. Por quê? Porque tem tentado destruir as bases nas quais a nossa civilização foi estabelecida. E se tem bases que contribuíram para o desenvolvimento da nossa civilização, essas bases foram a religião e a família. Para que destruir a fé das pessoas? Se vocês acham que alguns padres, pastores, ou seja, quais forem os líderes religiosos, cometeram crimes contra a sociedade, que vocês punam esses responsáveis por esses crimes. Mas não envolver a fé das pessoas, envolver a igreja, envolver a Bíblia Sagrada. Se tem um livro que merece ser respeitado, esse livro é a Bíblia Sagrada, porque nas páginas desse livro nós encontramos leis que possibilitam uma convivência com harmonia. Nas páginas do livro sagrado nós encontramos bases, inclusive para fundar civilizações, para edificar nações, tanto que a nação americana tem a sua carta de independência balizada, alicerçada com bases da Bíblia Sagrada. Se há padres ou pastores que cometeram crimes, eles devem pagar pelo que fizeram, mas não a instituição. Não é justo que uma instituição inteira pague porque um ou outro cometeu algo errado. Por exemplo, num hospital, pode haver um médico que comete um erro, seja por acidente ou seja por má vontade, mas nem por isso você vai banir os hospitais, nem por isso você vai iniciar uma luta para que se acabe com todos os hospitais, porque um ou outro profissional não atendeu da forma como deveria atender. É importante que a gente tenha equilíbrio, e se esse equilíbrio deve existir, isso tem que acontecer principalmente dentro das instituições de ensino. E eu falo aqui como alguém que já defendeu muito o papel dos professores, dos diretores, dos serventes, daqueles que se aplicam à instituição de ensino. E acho que todos merecem respeito. Todavia, estes atos, que eu creio que são isolados, mas que merecem a atenção de toda a sociedade,
Esses atos precisam ser investigados e a sociedade não pode deixar isso passar, simplesmente esquecer, porque é algo que atenta contra a nossa fé, contra as bases daquilo que dá sustentação para toda uma civilização. Se existe uma instituição que ofereceu uma ótima contribuição para a humanidade, essa instituição é a igreja. Porque é na igreja onde as pessoas encontram amparo, auxílio e onde as pessoas conseguem encontrar uma nova vida. Nós temos inúmeros, milhares e milhares de casos de pessoas que eram um mal na sociedade. E a partir da fé, a partir do cristianismo, essas pessoas se encontraram com uma nova vida, tiveram as suas vidas transformadas. Aqueles que antes davam prejuízo para a sociedade, hoje dão contribuição para a sociedade. Então a fé merece ser respeitada. Esse tipo de situação não pode continuar assim.